William, só para bater. William, você prefere presidente da PER mesmo, né? Que você prefere de Pode ser. se apresente? O William Oliveira, presidente da PE, William Oliveira, presidente da PER. da WSO Solar. E Dario da 2D Solar, não é isso? Isso, 2D Energia. 2D Energia. Você pode falar como WSO Solar, porque ele também já passou. WSO? WSO Solar. WSO Solar, perfeito. Então, Eu William falei demais com o Oliveira presidente. e Dario Canela, não é isso? Isso. Perfeito. Vamos lá, 1, 2. Deixa eu só. Podendo? Vou iniciar agora mais um episódio com 2 especialistas do mercado de energia solar, do mercado de energias renováveis como um todo. Estamos aqui com o William Oliveira, né, da WSO Solar e também presidente da PE, e Dario Canela, da 2D Energia, né, isso, e Best Company. Então, temos aqui 2 especialistas que estão participando aí de todo esse trabalho de transição energética que está acontecendo no Brasil. Já trouxemos vários. Mas antes da gente começar as perguntas, queria que Dario, também o William, se apresentasse um pouquinho aí, um pouco desse repertório que vocês têm, né? O que é que já entendem tanto do mercado de energia. Tá, vou deixar a palavra para o presidente. Olha aí. Presidente, vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com o Sebrae. Sebrae é uma casa que eu tenho muito carinho, né? Até comentei na minha apresentação, fiz Empretec, maioria dos cursos, preparação. Nunca perdi a oportunidade de estar junto com o Sebrae. Quem fez Empretec deu certo. Ou você é empreendedor ou você fica por ali mesmo, né? O Empretec faz muito essa separação. É ali que a gente entende se você realmente tem dom para o negócio. Mas como eu também, graças a Deus, assim, eu já tenho, desde garoto, eu já vendi jornal, picolé, din-din, já fui garçom. Tenho uma historinha desde meus 12, 13 anos para cá e foi quando eu tinha certeza que uma hora eu ia virar um empresário, porque desde cedo já assumi algumas responsabilidades pessoais, né? Graças a Deus nunca precisei disso, mas pai, me deu dinheiro, meu pai não me dava, eu arrumava um jeito de ganhar, e graças a Deus sempre foi de forma lícita, né? Forma de criando situações de trabalhos para que aquilo trouxesse orgulho para minha família. Então, eu tenho hoje 28 anos de empresa, a WSO Solar não começou como energia, meu negócio 28 anos já com WSO Solar. WSO, o grupo WSO, mas na verdade é WSO, era WSO Multimídia. Eu comecei com a parte de audiovisual, que bacana. Estou fazendo aqui telões, aluguel de som. Eu tinha um mercado aqui no estado, atendia muita parte de governo, toda a maioria 90% das salas da Universidade Federal, por exemplo, que montava os telões, os projetores, assim como o Sebrae, auditórios. Então eu tenho aqui um know-how bacana assim, da parte de áudio e vídeo, que era uma coisa que me empolgava à época. Em 97 para 98, ou 2017 para 2018, eu realmente quis um propósito diferente, e nesse propósito surgiu a oportunidade do mercado de energia solar. Um engenheiro ficou, olha, vamos entrar nesse mercado, mercado importante, interessante, está começando agora, você vai gostar, você é um cara que conhece todo mundo, tem um network legal. Cara, mas eu não sou engenheiro eletricista, não é a minha praia. Não, você aprende, você não é bom no que você faz, você não trabalha com tecnologia, então vamos ver energia renovável. E realmente eu mergulhei, passei a participar de várias feiras no Brasil inteiro, e assim, a gente não entra para fazer o feio, né? mesmo, né? A gente entra para fazer aquilo que se pede mais um pouco. E foi aí que a WSO iniciou a sua caminhada, e hoje, assim, em resumo da ópera, já estamos aí com quase 2.000 usinas instaladas, né? Poxa, bacana estamos com demais. bons projetos bem significativos. Recentemente agora estamos com 3 aeroportos em instalação, que é uma visibilidade diferente, é uma resposta diferente, dando muito trabalho, claro, a gente sabe que ia ser difícil, mas a gente está preparado para esses desafios. Um dos aeroportos nós já entregamos, o outro já está com 40% já de obra, e vamos iniciar um em Vitória, Espírito Santo, todos os projetos com... Todos saindo daqui de Natal também, Rio Grande do Norte. De uma empresa que bacana. genuinamente potiguar. Coisa então, boa. Essa é a WSO, o William é hoje um presidente da Associação Potiguar de Energias Renováveis, né? A gente procura uma certa autoridade no setor, é importante isso também, levar para os consumidores, levar para a região, as pessoas que estão em torno desse setor, uma segurança, né? Tudo que todo mundo quer é segurança jurídica, é poder investir na área. De forma, e quando você tem uma associação que defende isso, defende a questão de leis, regulação, seja ela estadual, municipal e federal, aí realmente você passa também a ter um valor maior nesse setor. Então, eu fico muito feliz em hoje estar aqui nesse fórum, que é um fórum muito importante, junto ao Sebrae. Está aqui com meu amigo, jogador bom e barato, jogador caro, para poder falar de energia com vocês aqui. Legal. Coisa boa, fico muito feliz, William. E Dario, vamos lá, Dario. Vamos. Quem é aí?
Sou Dario, sou engenheiro eletricista, trabalho hoje na Best Company, mas começou tudo com a 2D. Começou com 2D solar, né? A 2D solar, ela vendia toda a parte de painéis solares, usinas, né? E aí a gente entendeu, tem uns 2 anos, que a gente não vende só equipamento. O solar, né? Isso, é toda a parte de eficiência energética. E o que é interessante dessa parte é o seguinte, é fazer todo um trabalho para o cliente para ver qual que é a real economia dele, o que precisa ser feito, fazer um trabalho de consultoria. Então, assim, hoje o solar, assim, começou o solar com o cliente mandando conta. Faz uma usina para mim, aí manda uma conta. Aí a gente tem que entender o que ele realmente quer. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer. O cliente tem que entender que a gente vai fazer alguns tipos de pergunta. Vamos falar sobre instalação residencial. O cliente está querendo montar uma usina fotovoltaica. E aí a gente tem que entender para o cliente, fazer toda a parte de análise com o cliente. O senhor vai querer aumentar a sua usina? Não, não quero. Você pretende colocar um ar-condicionado? Pretendo. Então, pretende ter um carro elétrico? Pretendo. Opa, então essa usina desse tamanho não fecha, né? Então a 2D Solar mudou para 2D Energia, tá? E esse ano a gente montou a Best Company, tá? Mas antes disso, a gente tem um grupo de investimento que é também da 2D Solar, são usinas próprias, que é a Vanguard de Investimento Solar. São usinas. Hoje a gente tem uma usina de 1 mega e 2 usinas de 100 kW, que a gente comercializa energia, né? Comercializa a locação de energia. É a parte de assinatura, é a locação de equipamentos sem mão de obra, né? E aí agora a gente viu a necessidade de entrar já com o pé direito nas baterias. Então a gente montou a Best Company para trabalhar somente com baterias. Claro que a bateria vai vir sempre com a parte de solar junto, né? Tem que ter quem gere para a bateria armazenar, né? Justamente. E o que a gente vê é o seguinte, é a capacitação. Isso é extremamente necessário, porque não adianta você fazer um dimensionamento que nem você fazia do solar com a bateria. A bateria é totalmente diferente. Você tem que estudar a carga do cliente. Você tem que... É o que eu falo. A solar, a gente via muito o resultado. O que é o resultado? Ver o valor da conta, ver o que a gente poderia baixar. Hoje, com a bateria, a gente tem que olhar do medidor do cliente para dentro. Ver o que tem de carga, né? Bacana. E até achei já muito bacana essa mudança que você fez da 2D Solar já para energia, né? Porque um dos pontos que a gente vem discutindo é que o mercado ele não é solar, não é eólica, é energia, né? Independente da origem, é o mercado livre de energia, é você colocar sua própria usina, é você ter assinatura, é você ter o armazenamento. E aí é um ponto até do que eu queria, acho, puxar. O que é que vocês enxergam com essa transição agora chegando a própria questão do BES, né? Da bateria, o armazenamento, como os próximos passos dessa transição? Porque a gente teve um boom da solar em todo lugar, todo mundo, né, foi utilizado muitas vezes até integradores aí para todo mundo tava falando de bota energia solar, todo mundo nem sabia o que, mas queria fazer porque dizia dá resultado, né, da economia. O negócio de manada, né? Exatamente. A solar é a bola da vez, né? Eu posso dizer o seguinte, gente, estamos na segunda onda. A primeira onda foi energia renovável, energia solar, colocar no telhado, como ele bem falou aqui, e eu quero economia. Agora vem a segunda, que eu quero um pouquinho mais de economia com eficiência e fugindo de algumas situações, que é o caso da mudança da própria regulação. Hoje você já está na rede, você já está pagando um pouquinho mais, quem é GD3, ou um pouquinho mais de encargos e impostos do que quem era GD1. Né? Lá atrás, está até 2045, o cara não paga nada do que ele injeta na rede, então ele está bem ainda acobertado pela 14300. Porém, a autonomia que o cliente passa a ter, quando ele começa a pensar no projeto de BES, ele vai incorporar isso dentro do seu sistema, ele vai passar a ter eficiência em energia, reestruturação da rede, ele vai estar jogando banco de baterias. Muitas das vezes o cliente não tem nem energia solar, mas ele já paga o Mercado Livre, ele bota um BES para poder, num horário barato, armazenar energia, e no horário de ponta ele utilizar essa energia num custo menor. Não precisa nem ter energia solar, não. Bacana, né? Para você ver como uma coisa já torna mais dinâmica agora, né? De um jeito aonde exige que as empresas estejam extremamente focadas e
com a sua engenharia, entendendo como funciona. Isso. Porque o cliente é o seguinte, ele quer uma solução. Amigo, eu estou pagando aqui R$ 2,59, 2 de cacetada, de 5h30 às 8 horas da noite. Esse horário tá me sendo um custo de... Tem alguns clientes de 8 mil, 10 mil, 20 mil reais. Como é que eu faço para diminuir isso? O payback do banco de baterias, que ele fala assim, chegou agora a bateria? Não, a bateria chegou. O problema é o preço dela. Ainda não é acessível. O problema é a regulação dela. O problema é que os impostos que estão envolvidos no banco de baterias. O problema do nosso país acaba se esbarrando também a questão econômica. Então, o banco de baterias ele vai ter quando ele tiver uma redução significativa, que estão agora em alta escala, está melhorando muito, mas vai ter uma redução muito maior para que esse payback, que era calculado lá atrás para a usina, quem começou em 2020, o payback era 3 anos e pouco. Depois ele teve uma queda absurda no preço de painéis, o serviço não conseguiu acompanhar, o serviço de instalação não conseguiu acompanhar os preços dos projetos, então o payback caiu para 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. BES agora está na faixa de 4 anos e meio, 5 anos. Mas vale a pena? Se você for observar e olhar só pelo resultado financeiro, você vai, 4 anos, 5 anos. Mas se você for olhar a eficiência daquilo, como foi muito repetidamente dito nas palestras, e se eu ficar sem energia naquele horário? Qual o prejuízo que eu posso perder? O que eu vou deixar de ganhar? Qual o custo qual o custo da falta de energia por alguns milissegundos que seja? Eu estou ali com um gerador a diesel ligado. Aqui podia estar um banco de baterias ao invés de estar um gerador. Então, ou seja, são situações técnicas e tecnologias que estão se encaixando, e aí o integrador que não tiver engenharia para atender esse processo. Como ele está... A minha empresa agora é uma empresa de energia, eu sou um hub de energia, não sou mais energia solar. A minha ainda leva o nome WSO Solar, Grupo WSO. Porém, mas é uma empresa de energia. Então, não tem problema de fugir disso. Então, eu chego no cliente hoje, eu levo para ele uma solução. O que você precisa? Não, que eu estou botando um carro elétrico. Eu monto o seu carregador. Eu quero botar na casa da minha tia, da minha prima. Bom, vamos fazer um processo. Ou seja, hoje ele quer essa praticidade e não tem coisa mais satisfatória do que você ver um projeto de energia solar funcionando em todo o seu contexto. Então, o mercado está aberto, está livre, as oportunidades. Ainda não está saturado. Não. Tem muita coisa para fazer. Estou falando aqui que aqui nós temos 11 GB instalados no RN, com capacidade para 100. Então, eu acho que nós estamos no começo da brincadeira. E bateria é o começo do começo, né? Agora, bateria, uma coisa que é complicada é que bateria você não pode errar. Porque é o seguinte, por ser um projeto que é um pouco mais caro, você tem que fazer o dimensionamento correto. Na solar, às vezes, você prometeu para o cliente 10 mil, está entregando 9, tudo bem, 10%. Opa, você consegue corrigir às vezes colocando mais equipamento, tudo bem. Agora a bateria não. Bateria você tem que... Isso. Porque dependendo da carga do cliente, se a amperagem da porta de backup não suportar a carga do cliente, ele desliga. Então, acabou. Não funcionou o BESS. Então, eu falo para as pessoas, tem que estudar, tem que... Às vezes, Dario, eu quero começar, como é que eu faço? Você tem a VEG. A VEG ajuda. Hoje a gente tem o pessoal dos distribuidores, a própria Belos, a Fortlab, eles têm uns engenheiros que fazem toda essa parte aí de dimensionamento para ajudar o integrador também. Então, eles viram que tem que ter isso. Então, para você vender bateria, você tem que ter conhecimento. Então, assim, hoje a bateria, eles falam muito do canivete suíço, que você tem um empilhamento de receitas, todo mundo fala, que aí você tem um peak shave, load shift, que são alguns termos em inglês. Peak shave é que você corta o pico. Então, toda vez que você tem um pico e você vai ter uma ultrapassagem de demanda, ele vai para a bateria, então você não paga aquela ultrapassagem. Se for pra rede, você paga multa, né? Isso, que aí você paga a multa de ultrapassagem de demanda. Pelo mercado livre. Isso, o load shift foi o que o nosso presidente falou, que é o seguinte, é você carregar no horário barato e descarregar no horário caro. O horário de fora ponta, de 6 às 9 da noite. Então você descarrega naquele horário. Então você tem algumas coisas para trabalhar. E uma coisa que eu vejo hoje, assim, hoje a gente consegue vender também bateria na dor. Isso. Por que dor? Tem um cliente que já era cliente nosso, tem 6 anos. E aí ele veio procurar a gente e eu mostrei sobre a parte de baterias. Ele não sabia nada. Ele, como é que é isso aí, Dario? Falei, não, a gente consegue colocar uma bateria
Para você não ter que pagar o fio B, porque todo projeto que você aumenta, o projeto antigo fica na GD1 e o projeto novo, aquela parte vai para a GD2. Então a gente consegue colocar uma bateria para você absorver esse fio B e também você tem um backup. Aí ele, me conta mais. Comecei a fazer um diagnóstico para ele, ele falou, Dario, vou te contar um negócio. Eu durmo com um aparelho de apneia, que toda vez que falta luz, eu fico acordado. Eu falei, não acredito nisso, não. Então, hoje, foi um benefício para ele. O cara tá satisfeito. Ele falou, cara, melhor coisa que eu fiz. Para então, uma utilidade. Justamente. E um detalhe importante é que não vamos achar que BES é só para grandes empresas, grandes negócios, não. É residencial. É colocar na sua casa. Até então eu só vi grandes empresas, grandes indústrias. Ele já está chegando nas residências. Mas ela já chega a um porte de você ter na sua casa. Eu tenho na minha casa. Eu posso falar hoje que não sou casa, não sou ferreiro, casa de ferreiro. Expedipal, né? Na minha casa eu tenho um BES na minha casa. Então, os geradores de prédios que hoje existem a diesel, a tendência é que em breve vai virar um BES. Sim. Desculpa, aeroportos hoje, eles estão criando um sistema de... O avião, quando ele para ali, ele estaciona lá a aeronave, enquanto você desce, limpa um avião e entra outra equipe, que o avião vai ter que... Ele não desliga o avião. Quem mantém toda a parte energizada do avião é um sistema que o aeroporto utiliza, que era diesel. Então, era alto... Assim, para falar em aeroportos, por exemplo, o descarte de CO2, na atmosfera era absurdo. Agora eles usam sistemas elétricos. Para usar os sistemas elétricos, para manter o avião energizado, com esse sistema elétrico que eles estão usando hoje, cargas de energia por geração. Então, até nisso, os aeroportos também estão mudando a forma. Eu estou saindo de uma residência para entender que a mesma filosofia do processo está num aeroporto. A mesma filosofia está numa indústria. A indústria hoje, as dores dela eram: não posso ficar tantos milissegundos sem energia. Porque se uma máquina minha desligar, um forno meu desligar, eu para reaquecer ou para ligar de novo, é um prejuízo e leva muito tempo e eu não posso perder tempo para isso. Perfeito. Então, cai muito nessa pegada. Do pequenininho, do simples, banco de baterias, ao BES de grande porte, até para energizar um bairro, uma cidade, tem capacidade de fazer isso. E as pessoas às vezes ficam assim. Eu tenho um amigo que trabalha com a parte de geradores, né? A diesel, ele, agora vocês ficam demonizando o gerador. Eu falei, não, eu acho que o gerador vai coexistir. Tem soluções que vai ter que ter o gerador. Volatilidade, né, só que eu vejo o seguinte, o gerador tem um problema. Quanto menos você usa, mais manutenção ele dá. Sim. Então, se você tem um gerador que você não utiliza ele, que você utiliza só para backup... É a mesma coisa do carro, né? Um carro motor e o elétrico, manutenção, é como. Aí você vai ter que escoar o diesel, você tem que ver onde que você vai jogar esse diesel, por causa da parte ambiental, fazer toda a manutenção do gerador. Então, o BES, dependendo da aplicação, se você tiver um gerador pequeno, cara, o BES vai suprir isso. Porque, às vezes, o cliente tem que entender o seguinte... No CAPEX, a entrada do BES pode ser um pouco maior, mas a operação, que é o OPEX, que o cara vai pagar mensal, é bem menor. Então, se ele botar na conta ao longo dos anos, vai valer a pena. O bom é vai entrar rapidamente aí um subsídio importante, ver se a gente consegue, tá brigando muito aí com a regulação do BES vindo de Brasília. O governo federal precisa fazer... Já faz BES, não tem uma regulação. Tem quem fabrica no Brasil, porém ainda não está regulado. Para ser realmente utilizado. Para ser utilizado com todas as premissas que a lei oferece, encargos e tal. Então, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque hoje nós temos muita energia e, por que pareça, aqui no Nordeste, em particularmente o Rio Grande do Norte, tem usinas que estão sendo desligadas porque não tem para onde escoar essa energia. Poderíamos estar pegando essa energia, jogando para um grande banco de baterias e daí, num horário oportuno, injetar na rede, ao invés de ter que desligar o sistema. Isso fica para GC de solar, inclusive, porque solar, você para de 5, 6 horas da tarde, você para. Eólica não, 24 horas, teu vento, ela continua. Mas essa produção, hoje é escoada, ela é ou travada, desligada, travada, porque não tem para onde mandar. Os números de hoje que deram aí foi assustador. O cara ter não sei quantas torres eólicas, está só com 20% funcionando. E o problema é que investimento feito, né, em cima disso. Eu li uma reportagem que é o seguinte: quando você tem uma eólica que você desliga ela, você, além do custo, além da perda que você tem de não gerar,
você aumenta a manutenção dela. É. Você não pode ficar ligando e desligando ela. Então você tem esse custo, né? Então isso é ruim. Mas aí começam a demonizar também a solar, né? Ah, porque a solar agora é o problema de tudo. Não teve a parte de transmissão. Essa parte do BES já era para ter saído há muito tempo. Era para realmente já estar regulamentado para ter. E aí agora vem falar que a ter... solar é o patinho feio? Sim. Não, eu não concordo com isso. Né? A solar especificamente é a geração distribuída, a GD, porque tem a solar centralizada. Isso. A GD hoje tem um subsídio de 11 bilhões durante o ano. E a eólica e centralizadas, praticamente o mesmo valor. Há um questionamento que tem muita coisa para a GD. Só que a GD atende quantos milhões de brasileiros? É o que é mais democrático, né? É o mais democrático. E a centralizada menor. A gente não sai tirando de baixo para cima. Eu acho que cada renovável tem seu valor. E a energia solar é uma energia barata. Por isso que chegou a casa do consumidor. Mais acessível, sem dúvida. Está aqui o sol, está aqui gerando. Dia nublado gera também. Menos, mas gera. Então é uma fonte inesgotável, cara. Então a gente não pode abrir mão disso. O que a gente tem que fazer é encontrar caminhos aí, seja até mesmo já falando, né? Existe uma questão até mesmo de atrair empresas de fora para consumir a energia que é tão está tendo uma oferta tão grande de energia aqui que vai, a ideia é que barateie, né? Que fica uma energia barata com o prato cheio. Exatamente. A grande verdade. Eu não estou aqui brigando por escassez. Estou brigando com prato cheio. O que eu faço com esse prato? Pra onde eu jogo essa energia, mais, né? Entendeu? É isso. Exatamente. Aqui não cabe mais. O que eu faço com isso? E trazendo uma perspectiva, né? Tanto o Dario quanto o William. Dario que disse também tem o ponto para investimento, né? Das usinas. E como é que está essa linha de novos investidores para energia? Continua ainda sendo algo muito vantajoso? Como é que está nessa perspectiva, como o William trouxe, né, de o corte que está sendo feito na produção, que isso, querendo ou não, traz o impacto do aumento do payback. Agora o payback antes era 1 ano e meio, foi para 2,5, com desligamentos desse que a gente não consegue controlar. Vamos só separar. Há uma coisa centralizada e eólica. Eles têm um contrato, têm uma performance de investimento totalmente diferente do que a GD. Da geração distribuída. O cidadão de casa é esse prazo que nós comentamos aqui. Uma empresa que faz uma usina de 230 mega, eólicas de parques solares, eles têm uma outra regulamentação. Tem uma regulamentação específica, uma outorga para poder montar um projeto desse. O pequeno investidor ainda. Não, mas hoje o pequeno impacta, assim, hoje, pelo menos lá em Brasília, para você tirar um parecer de acesso de uma usina grande é quase impossível. Então, assim, já estão inviabilizando. Mesmo. Hoje você já tem o fluxo reverso já batendo. É uma discussão muito grande do fluxo reverso. Né? Eu tenho hoje projetos com fluxo reverso, acho que eu já cheguei a uns 8. Tá? Então, para entender, Dario, o fluxo reverso ele é o quê? Que a distribuidora fala que ela não comporta você injetar energia, mais essa energia naquele momento. Que a subestação já está lotada e você não consegue, ela não consegue suportar aquela energia naquele momento. Então, o que eles fazem no parecer, às vezes, de acesso de um fluxo reverso você pode injetar energia à noite, a partir das 7 horas da noite. Mas aí você não tem solar. Aí você vai ter que colocar uma bateria, carregar essa bateria para injetar a energia. Já inviabiliza. Justamente. Então, você imagina um condomínio. Um condomínio, está todo mundo no período da manhã nos seus trabalhos. Você não tem consumo. Pouco, E o condomínio foi pensado a subestação para atender a demanda de injeção de energia no condomínio com a carga tal. Subestações lá de 300, de outros de 150. Só que todo mundo, desde a manhã, todo mundo botou energia solar, injeta na rede energia, ele não injeta tensão. Então isso vai como se criasse um colapso na rede. Só que, tecnicamente, eles ainda não conseguiram decifrar, comprovar isso em números para nenhum cliente. Então é muito fácil eles pegaram uma canetinha e assim, fluxo reverso. Entendi. Na verdade, todo esse investimento da rede que a gente utiliza são das concessionárias. Não é do cliente. Sim. Até porque o usuário residencial bota usinas de 12 kW, 15 kW, são usinas bem menores, mas está todo mundo injetando no mesmo horário. Essa é a grande discussão que está acontecendo em Minas Gerais, Brasília. O Centro-Sul tem sofrido demais, que é onde estão as maiores usinas, onde há a maior capacidade já instalada de usina. Onde está o maior consumo também. Se lá está o maior consumo e não está ainda sendo suficiente, né? De fato. A rede é que já não está suficiente. É a rede que não. Então o consumo tem consumo. Consumo tem. É a rede que não consegue ser distribuída. Justamente. E aí, às vezes o cliente fala assim: Dario, eu quero montar uma usina de investimento. Vamos lá, igual a sua aí, tudo bem. Primeiro eu falo para ele: vamos ver se tem viabilidade. Não vou te prometer nada se não tiver viabilidade.
Aí com o projeto aprovado, com parecer de acesso na mão, beleza. Aí a gente consegue passar para ele qual que é a rentabilidade do cliente. Qual vai ser a rentabilidade dele nessa usina. A gente vê que Brasília, hoje, para quem tem já usinas de geração distribuída, que comercializam por assinatura, hoje ainda está bem... assim, a gente fala que ainda é possível você trabalhar com isso. Tá? Por quê? Goiás, Minas, está tendo muita energia e o pessoal não está conseguindo escoar essa energia por assinatura. Então tem muita usina, tem até um grande amigo que ele tem quase 1 milhão de quilowatts na usina dele acumulado que ele não consegue vender. Aí, cara, quando você vai botar isso na conta, ele tá tomando prejuízo danado, né? E ele tá querendo vender no preço menor possível só para escoar, né? No caso disso aí, o que ele botar... Agora eu queria falar um negócio para vocês. Bateria não é caro. Dependendo do projeto, é viável sim. Então, assim, você falou assim, o presidente falou que a bateria tem 4 anos, 5 anos. Tudo bem, concordo. Mas dependendo do projeto, da dor, você tem resultado e você consegue passar para o cliente. Quando a gente tem um sistema para você carregar no fora ponta, que é no horário barato, e descarregar na ponta, isso traz viabilidade, sim. E hoje, a gente conseguiu, com alguns fundos de investimento, a parte do as a Service, que é o quê? O cliente ele não vai pagar o BES, ele vai locar. E tem alguns processos que daqui a 10 anos o BES é dele. Então, o que a gente faz? A gente faz uma proposta para o cliente que ele pode trabalhar com CAPEX, comprando o BES, ou locando o BES. Então, é um contrato de 10 anos que ele consegue viabilizar o projeto dele. E uma dúvida até, Dario. Esse BES, a bateria, ela tem que estar presente próxima à própria rede? Isso. Ou ela é como, por exemplo, a solar também, que consegue... ela tem que ser feita, né? Junto à carga. Ela já fica junto para ser realmente escoada, porque né? O BES, ele vai trabalhar em paralelo com a rede. Tá? Ele está realmente conectado na rede local, né? Tem que estar em paralelo. Entendi, bacana. E só para fechar, né, como a última pergunta aqui desse podcast para trazer para vocês, né? Os pequenos integradores, quem está iniciando nesse mercado, né? Quais são as melhores práticas? O que é que essa pessoa precisa estar atenada, né? Você aí da APE, né, Widman, do que vocês têm de experiência para que continue se inovando, né? Continue se atualizando, porque existe um movimento, como vocês trouxeram aqui do BES, existe um movimento, né? Que até alguns falaram sobre o hidrogênio verde, em breve chegando também como mais uma potência para o Brasil. E aí, o que é que vocês hoje recomendam para que os gestores, empreendedores, pequenos integradores continuem se atualizando para que não perca esse mercado? Porque eu acho que a solução energia... ela nunca vai morrer, né? Na verdade, todo mundo cada vez mais precisando de energia, mas como adaptar isso para cada cliente? O que eu indico para o pequeno empreendedor é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais seguro você vai ter na hora da venda. E a venda, você tem que passar segurança para o cliente. A venda é aquela emoção. E o cliente tem que estar seguro com você. Perfeito. Ó, ninguém fechou com o presidente porque ele tem uns olhos bonitos. Não, é a segurança dele entregar esse sistema. Então é isso. O que a gente pega muito é órfão solar. Empresas que já fecharam. Outra coisa que tem, me ligou esses dias um cara lá, pô, Dario, é o seguinte, eu comprei a casa, você que instalou o sistema, mas eu tinha feito a parte do híbrido com outra empresa, só que eles abandonaram. Você consegue dar um pulo aqui? Então o cara não conseguiu entregar o sistema híbrido, chamou a gente. Para não deixar na mão, como ele era um conhecido, eu falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. Ele paga um pouco mais caro, né? Não tem problema não. Tem isso, né? Acho que é isso mesmo. Ele acho que falou muito bem. Cara, procura o Sebrae. Vai lá pro Sebrae, participe dos fóruns, participe do que o Polo oferece, se antene do que está acontecendo no seu setor. Nós somos uma associação que tem comunicação diariamente sobre tecnologia, sobre legislação, sobre regulamentação. Eu acho que o associado hoje, o empresário que tem uma empresa de energia solar, que não tiver também numa associação, não tiver perto dos benefícios, toda a regulamentação. Eu digo, do Sebrae, por exemplo, ele vai perder muitas informações valiosíssimas. E não dá para ficar só esperando essa notícia em portais. Não, tem coisa que precisa vivenciar isso aí. Então, na prática, no dia a dia, é com o Sebrae, é com instituições para as empresas que normalmente
ele vai crescer, isso que eu posso dizer, profissionalmente falando. E ter equipe séria, contratar os melhores profissionais que você puder, preparar esses profissionais. Uma empresa de energia solar não é só o proprietário ali, o gestor. Tem que ter bons eletricistas, bons montadores, né? Um bom engenheiro. Quer dizer, um pessoal que faça com que essa comunidade funcione com qualidade. Só vai funcionar se ele realmente tirar o velho e bom bumbum da cadeira e andar e aprender, porque não é fácil não. A gente está aqui fazendo justamente isso. Poderíamos estar aqui tirando alguns pedidos, né? Mas às vezes se pede 2 pedidos para poder ganhar 10 na frente. Então, por isso que a gente dispensa um pouco do nosso tempo para estar aqui cooperando, colaborando e prestigiando o Sebrae. Perfeito. E acredito muito que vocês trouxeram nessa diferença da capacitação. É o que a gente viu, que separou aí os homens dos meninos, né? A nível de gestão, de negócios que aproveitaram o boom para continuar depois crescendo, ou os que não entregaram projetos como aqui o que Dario falou, de um projeto híbrido, né? Quem aproveitou o boom na mudança da regulamentação não soube se adaptar, né, para o novo cenário. Usufruir a chamada visibilidade que o certificado traz e, além de o uso interno, transformar isso em monetização, ou seja, vender para o seu cliente, ok, eu sou certificado, meus técnicos têm essa qualificação, e você acaba deixando o cliente curioso, ao ponto de ele entender assim, eu não posso comprar uma usina com uma empresa de um homem só, né? Uma empresa que não tem engenharia, uma empresa que não tem equipe técnica. Não vai me dar uma garantia então, disso daqui, né? Meu preço está caro, onde é que está caro? A outra empresa tem equipe técnica, tem suporte, tem atendimento, tem pós-venda, porque o caro da energia solar hoje pode ficar claro para o cliente. É o pós-venda. Justamente. Comprar usina não está... Os preços estão muito competitivos. Agora, o pós-venda ele é caro se ele... Na primeira chamada que ele fizer, o cara não trabalha mais com energia solar. Acabou. Sumir do mapa, pronto. Aí ficou caro. Tá bom? Aí ficou mais caro. Obrigado. Perfeito, Williman. Quero agradecer demais a participação do Dario mais uma vez. Espero aí que vocês tenham gostado de mais esse episódio com grandes especialistas do mercado de energia renovável. E o Polo Fórum Sebrae de Energia Solar continua amanhã com mais outro episódio, trazendo aqui outras feras aí do mundo. Então, só agradecer, se inscreve e vamos em frente. Eu queria agradecer o Sebrae, o Polo de Energias Renováveis, a Milena, Juliana, Lorena, mas eu queria também falar um negócio, fazer a nossa propaganda, né? Segue a gente na rede social, @2dsolar. Perfeito. Tá, hoje no Instagram tá o @2dsolar e @Best Company. Segue a gente e a gente vai começar a postar alguns conteúdos para você, consumidor, que queira adquirir baterias, pode ter certeza, vai ter viabilidade sim. Bacana. Perfeito. O Williman, WSO é o meu @, e o da empresa WSO Solar. Perfeito. Então, show, pessoal. Valeu. Muito obrigado e vamos aí no próximo episódio. Valeu.